A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 31 de outubro de 2024, nosso 305º dia da leitura. Estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada da UIADSE, na nova tradução da linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje a nossa leitura está no Evangelho de Lucas, capítulos 22, 23 e 24. Vamos acompanhar juntamente comigo? Faltava pouco tempo para a festa dos pães, sem fermento, chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei o procuravam de um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo, para combinar a maneira como ele lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes, prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou começar a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. E eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: escutem. Quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar, e digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da ceia. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Prepare ali o jantar. Os dois discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. E lhes disse: como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho e deu graças a Deus e disse: pedem isto e repartam entre vós, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu e o deu aos apóstolos, dizendo: este é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança, aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui, sentado comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros: quem seria o traidor? Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles seria considerado o mais importante. Então Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre você não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante. O que manda deve ser o que é mandado. Quem é mais importante? O que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre vós, eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado comigo nos sofrimentos. Por isso, assim como meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber na minha mesa. No meu reino se sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, escute bem. Satanás já concedeu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-los da palha. Mas eu tenho orado por vocês, Simão, para que não falte fé. E quando você voltar para mim, anime-se os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: eu estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conheces.
Depois Jesus perguntou aos discípulos: Por causa faltou a vocês alguma coisa? Quanto eu os enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias? Não faltou nada, responderam eles. Então Jesus disse: Pois agora, quem tem uma bolsa ou uma sacola deve pegá-la, e quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Aí os discípulos disseram: Senhor, aqui estão duas espadas. Basta? Respondeu ele. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: Orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então afastou-se a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele levantou-se e voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não sejam tentados. Jesus ainda estava falando quando chegou a multidão. Judas, um dos discípulos que era, guiava, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: Parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida, em seguida disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo, aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: Por que vocês vieram com espadas, com porretes para prender como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo, e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês, e também a hora do poder da escuridão. Prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Um dos empregados ouviu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco depois, um homem viu ali e disse: Você também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro homem insistiu: Você estava com ele, e porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se, olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conheces. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Taparam os olhos dele e perguntavam: Quem foi que te bateu em você? Adivinhe. E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Então lhe disseram: Diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu: Se eu disser que sim, você não vai acreditar. E se eu fizer uma pergunta, você não vai responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntaram: Então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: São vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: Não precisamos mais desse testemunha. Nós mesmos ouvimos o que ele disse. Em seguida, o grupo todo levantou e levou Jesus a Pilatos. Lá começaram a acusá-lo, dizendo: Pegamos este homem tentando fazer o nosso povo se revoltar, dizendo a eles que não pagassem impostos ao imperador.
e afirmando que ele é o Messias, um rei. Aí Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo é o Senhor. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Mas eles insistiram: Ele está causando desordem entre o povo em toda a Judéia, e começou na Galiléia e agora chegou aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: Este homem é da Galiléia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para lá, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. Então fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, antes que eram inimigos, se tornaram amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus, o povo e disse: Vocês me trouxeram este homem. Disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta. Pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nele a culpa dessas coisas de vocês. O acusam. Herodes também não encontrou nada contra ele, e por isso mandou de volta para nós. Assim, é claro que este homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Na Páscoa de Pilatos tinha o costume de soltar algum preso a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar: Mata este homem, solta Barrabás para nós. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por assassinato. Então Pilatos, tendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica, crucifica! E Pilatos disse pela terceira vez: Mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois soltarei. Porém, eles continuaram a gritar, pedindo que Jesus fosse crucificado. E gritariam deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediu, e soltou o homem que eles queriam, aquele que havia preso por causa da revolta e assassinato. Entregou Jesus para fazerem com que ele quisessem. Então os soldados levaram Jesus no caminho. Eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nele havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e por seus filhos, porque chegarão os dias em que todos vão dizer: Felizes mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer: As montanhas caiam em cima de nós, e dirão também aos montes: Nos cubram, porque é isso tudo é feito da quanto a lenha está verde. O que acontecerá então, quando ela estiver seca? Levaram também os dois criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele dois criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então disse Jesus: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus, chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho como comum, e diziam: Se é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz acima da tua cabeça estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias? Então salve-se a você mesmo e a nós também.
Porém o outro repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar, e uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: De fato, este homem era inocente. Todos estavam reunidos ali para assistir aquele espetáculo, viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe olhando tudo aquilo. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, da região de Judeia. Ele era bom e correto, esperava a vinda do reino de Deus, fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz e enrolou num lençol de linho, depois colocou num túmulo cavado na rocha que havia sido usado. Isso foi na sexta-feira, e já estava para começar o sábado. E as mulheres que haviam seguido Jesus a Galiléia, foram com José e ouviram o túmulo. E como Jesus tinha sido colocado ali, depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado eles descansaram, conforme a lei manda. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: Por que é que você está procurando entre os mortos que está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembra que enquanto ele estava na Galiléia, ele disse a vocês: O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele. E quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e aos todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas as mulheres que foram com elas, contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. E voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, os dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam o próprio Jesus. Chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamando Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança é que fosse que ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo.
Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram o que realmente aconteceu, e que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: Como vocês demoraram a entender e crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse assim e recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que iam para mais longe. Mas eles insistiram com ele que ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e a noite está chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então lhes disseram, um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele estava falando conosco? E nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham conhecido o Senhor, enquanto ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E eles ficaram assustados e com muito medo, e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: Por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés, e vejam que eu sou eu mesmo. Toquem em mim, e vocês vão crer. Pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? E eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que ainda que acontecer tudo que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, no livro dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles e eles entendessem as escrituras e disse: O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer no terceiro dia ressuscitasse. Em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada, e todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas espere aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto estavam abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. E eles adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, passavam o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário da leitura anual. Esperamos por vocês amanhã.